quando fazes uma versão de uma música, eu acho que só vais fazer uma versão se melhorares ou se acrescentares alguma coisa. Não vais tentar melhorar Frank Sinatra, porque é difícil, não é? E eu tinha essa questão, tipo, porque eu vou fazer um podcast, eu tenho de melhorar alguma coisa, eu tenho de encontrar uma coisa que eu gosto de fazer e que não exista. E então, certo dia, estava à procura no telemóvel, no Spotify, por um podcast em português, de Portugal, que contasse histórias e não tinha nada. E eu pensei, olha, epá, se calhar é por aí. Infelizmente eu não lembrei-me de fazer histórias originais. Olá, bem-vindo à segunda temporada de Por Dentro com, um podcast sobre podcasts. Esta é uma produção da equipa editorial do Popcasts, a única plataforma agregadora e promotora de podcasts de língua portuguesa. Eu sou a Elizabeth Costa e neste episódio vou receber duas convidadas muito especiais. Elas são a alma e a voz de um daqueles conteúdos que vale a pena ter debaixo de olho, ou melhor ainda, ter bem junto ao ouvido. E no dia em que estamos a lançar esta nova temporada de Por Dentro com, é também uma data muito especial para as minhas convidadas, porque foi há exatamente um ano que puseram mãos à obra e publicaram o primeiro episódio de Só Mais Uma História, um podcast de histórias infantis que os mais crescidos também devem ouvir. Vamos lá então conversar com a Míriam Gonçalves e com a Raquel Bastos. Hoje estamos aqui por causa de um aniversário muito bonito. É um ano de um podcast que eu amo de paixão e que acho que tem que continuar, que é o Conta-me Só Mais Uma História. Tenho comigo as autoras, a voz, tudo e tudo. Portanto, vamos falar sobre Só Mais Uma História, que é um podcast que conta histórias para crianças. Olá, Míriam. Olá, Elizabeth. Olá, Raquel. Alô. Então, a Míriam, vocês já sabem, é a voz e é a alma deste podcast. Conta-me lá, Míriam, como é que surgiu esta ideia de fazer um podcast para crianças? Olha, sou a louca que se lembrou disto, porque criar histórias originais, se não fosse a Raquel a salvar-me uma por semana, era um bocado impossível, não é nada fácil. Mas bem, isto surgiu porque o Renato Duarte, da Renascença, meu colega há muitos anos, está sempre na vanguarda a tentar puxar por mim, porque eu sou assim um bocadinho mais... as coisas demoram a chegar a mim. Foi ele que me fez a página de Instagram, foi ele que me convenceu a ter uma página profissional de Facebook. Portanto, pronto, Míriam, tens de ter um podcast, o podcast está na moda, tens de ter um podcast. E eu super avessa, eu odeio podcasts. Eu sou uma pessoa da rádio, os podcasts tiram a audiência à rádio, achava eu. Não é verdade, mas não vamos entrar nesse mas não é, mas eu ao início achava e... fazia-me confusão, não queria criar uma coisa, não me apetecia, depois tinha trabalho que chega e não tenho nada. Porque a questão é, eu acho que, como uma música, quando fazes uma versão de uma música, eu acho que só vais fazer uma versão se melhorares ou se acrescentares alguma coisa, não vais tentar melhorar Frank Sinatra, porque é difícil, não é? E eu tinha essa questão, tipo, porque eu vou fazer um podcast, eu tenho de melhorar alguma coisa, eu tenho de encontrar uma coisa que eu gosto de fazer e que não exista. E eu não estava a encontrar, não queria que fossem entrevistas já imensas, pronto, estava a ser difícil para mim. E então, certo dia, estava o pai dos meus filhos a tentar adormecê-los e a contar uma história e ele acha que não tem jeito para contar histórias. Acha que não tem. E estava à procura no telemóvel, no Spotify, por um podcast em português, de Portugal, que contasse histórias e não tinha nada. E eu pensei, olha... epá, se calhar é por aí. E então pensei primeiro ler histórias de livros, mas aí tínhamos um grande 31 por causa dos direitos de autor dos livros... E esbarrei contra uma parede aí, não é? Porque ler era facílimo, era uma coisa que não me ia dar trabalho. A mim parecia-me uma situação ótima, não me ia dar trabalho nenhum, era só ler um livro. Eu tinha imensos lá em casa, já estava eu a fazer a escolha dos livros que ia ler, quando percebi que não dava para ir por aí, que o podcast parava, esbarrava ali numa parede. Mas felizmente eu não lembrei-me de fazer histórias originais. E foi aí que entrou a Raquel, porque criar uma história todas as semanas é muito difícil. Já 2 por mês é difícil, não é, Raquel? É Quanto super mais. difícil, mesmo assim só 2 por mês. Então, antes de falarmos da vossa experiência de escrever histórias, eu queria saber, de facto, queria que vocês me confirmassem que, de facto, todas as histórias que estão no podcast São Mais Uma História são originais. Todas saíram ou do meu cérebro ou do cérebro da Sem Raquel. dúvida, mesmo. Isso, sem dúvida, é uma mais-valia, não é, Raquel? É, completamente. Eu acho que nos deixa ser muito mais
livres e criativas e não temos aquelas amarras de aquela história pertence a outra pessoa. Não, pertence a nós e, portanto, temos mais liberdade nesse sentido. Então contem-me um bocadinho desse processo criativo. Como é que é criar do zero uma história para miúdos que têm, têm entre que idades? Quando fizeste o podcast pensaste em quê, Miriam? É assim, eu pensei mais nos meus filhos, que eles são, se bem que um tem 2 anos, não é? Mas ele já fica quieto a ouvir, desde o início, que é incrível. E eu achava que era por causa de ser a voz da mãe, mas não, porque há muitas pessoas que me mandam mensagens e dizem, o irmão mais novo tem 2 anos e ainda não fala, mas fica quieto a ouvir. Portanto, não é uma questão de ouvir a voz da mãe. Mas sei lá, eu acho que a Raquel escreve um bocadinho para mais velhos, se bem que eu agora também acho que estou a escrever um bocadinho para mais velhos. Mas Talvez. ali entre os 4, o nosso público sem dúvida tem, pelas mensagens que nós recebemos, tem entre os 4 e os 9 no máximo. Ali o primeiro 8, ciclo, 9. vá até o primeiro ciclo, não é? A idade do Sim, primeiro ciclo. sim. Jardim de infância primeiro. Sim, jardim de infância e primeiro ciclo. Uhum. Então vamos ao processo criativo. Como é que começa uma história a nascer nas vossas cabeças? Começas? Ui, é muito, muito difícil e eu acho que a nossa maior inspiração é, se calhar, situações do dia-a-dia que nós depois, através de metáforas, transformamos em lições de vida, assim, com uma moral mais educativa. Acho eu. Muitas vezes isto acontece, não é? Passo por alguma coisa e penso, isto era muito giro, deixa-me tentar transformar aqui através de outras personagens, como os animais, por exemplo. E tu és ótima na fantasia. Eu gosto bastante, mas é muito difícil. Eu tenho dificuldade na fantasia. Mas por isso é que acho que calha bem. Então, pronto, as histórias são de fantasia. Algumas, sim. Algumas, exatamente. E outras são mais agarradas ao mundo real, é isso? Sim, eu penso que sim. As minhas, eu acho, quer dizer, depende, eu também tenho animais a falar, não é? Tipo, não são só crianças, não é? Pois, porque nós somos autoras, fazemos o que nos dá na Real Gana e nos apetece. Há dias que é fadas, há outros dias que é animais, há outros dias que é só crianças. Sim, eu não sei muito bem como é que é o meu processo criativo, porque eu fico muito desesperada, eu preciso da ideia. E às vezes mesmo as pessoas a darem-me ideias, às vezes peço ideias às pessoas, mas se eu não gosto das ideias ou se eu não consigo sair dali. Eu tenho muita dificuldade em ter a ideia. A partir do momento em que tenho a ideia, a coisa vai e a coisa dá-se. E muitas vezes é de coisas que vivo com os meus filhos, sem dúvida. Raquel, tu ainda não tens filhos? Não de tudo. Portanto, de onde é que vêm as tuas ideias? Pronto, era o que eu estava a dizer. Eu acho que às vezes é mesmo das situações do dia-a-dia, ou com um amigo, ou com um familiar, ou qualquer coisa que eu já tenha passado em mais nova e que eu veja, por exemplo, eu dou explicações e trabalhei na Kids Onion. E então, eu convivi muito com as crianças e com como é que elas lidam, como é que falam, o que é que têm a dizer, enfim, como é que se expressam. E eu acho que às vezes é pegar nisso e tentar, criar uma fábula, lá está, através das metáforas, dos animais, as fadas, Sim. etc. E dar a volta e tentar criar uma lição de vida e uma moral e é isso. Eu tenho muita dificuldade em inventar. Eu tenho de ser sempre uma base que já exista. Então eu baseio-me imenso em coisas verdadeiras, mas mesmo muito. Eu tenho, por exemplo, uma história que é a história do Sr. Arnaldo do terceiro esquerdo. Eu vivi num terceiro andar, num terceiro esquerdo durante muito tempo da minha vida. Quer dizer, pronto, o bairro dessa história, o bairro era o meu bairro. Era o supermercado do Sr. Marçal, era a mercearia da Dona Mila. Quer dizer, depois inventei o Sr. Arnaldo e inventei as crianças, mas eu tenho de ter sempre uma base verdadeira. Pronto, é difícil criar do nada para mim. É super difícil, por isso é que eu acho que este podcast é tão interessante, porque de facto é mesmo do zero, não é? Há um ano, quando se meteram nisto, acharam que ia durar pelo menos um ano, porque, deixem-me vos dizer, mas é muito difícil arrancar um podcast do terceiro episódio. A partir daí é complicado. Por isso, como é que se sentem ao fim de um ano? Eu, por acaso, sempre fui muito otimista em relação A a sério? isto. Ai, que Eu coisa! sempre achei que ia correr super bem. A sério! É assim, porque tu estás a dizer isso de eu tenho tanta dificuldade em criar as histórias, mas eu não acho nada, parece que vem super natural. Completamente. Mas estás a falar de mim? Sim, sim. Ai, que querida! Não, Não, mas tenho dificuldade, tenho. Eu não sou tanto natural. Imagina, 2 dias antes, um dia antes, é super pressão. Ai não, eu demoro 15 dias a escrever uma Pois história não. às vezes. E pego nela, e depois pego nela, e depois pego nela, e depois pego nela. Mas eu quando comecei há um ano, é assim, eu não começo as coisas para elas acabarem passado pouco tempo. Eu quando criei, eu pensei mesmo, isto tem de durar, porque, não sei, é uma coisa minha, não gosto de desistir das coisas. Quando as coisas ficam difíceis, e eu tive isso, não é? Quer dizer, eu esbarrei contra uma parede porque não ia poder ler, e a partir do momento em que desbloqueei, não, isto tem de funcionar. Mas eu pensei, porque as primeiras histórias eu já as tinha na minha mente, porque de alguma forma tinha
contado já aos meus filhos, ou já as tinha contado a crianças, porque eu conto muitas histórias a crianças e já antes do podcast. Portanto, elas já existiam. Quando de repente eu deixei de ter esse meu banco de histórias, é que eu comecei, ai tio. E agora vou ter mesmo de inventar para aqui. E depois assim, eu sou super exigente com as histórias. Para mim, uma história enorme. Não sei, a história tem de ter qualquer coisa, tem de ter sumo, tem de ser incrível. Nós já passámos as 50... 40. 40? Ok, 40 Episódio histórias. 40. Episódio 40. Sim, para porque nós tivemos férias. esta... Tivemos férias de verão. Parámos 2 semanas no Natal. Sim, porque isto para mim passou num instante mesmo. Para mim Foi uma dificuldade. Foi uma dificuldade, mas passou 40. super rápido. Olha, mas temos que falar aqui, vocês sabem, temos que falar aqui de mais, pelo menos 2 elementos. Primeiro, porque da tua voz fantástica, Miriam, porque é esse o teu trabalho, dás voz ao podcast. E eu, antes desta entrevista, falei com algumas pessoas e toda a gente me disse: a voz da Miriam é maravilhosa. Tu achas isso? Queridos. Tu achas isso, Raquel? Completamente. Eu se acho ela que é o agora que não faz dissesse. o podcast. Não. Mas é o que faz o És podcast. tão querida. A sério, acho que é o que faz pronto, as histórias brilharem no fundo, não é? E correrem tão bem. Mas eu tenho outra ideia. É assim, eu para já, eu não gosto. Isto é horrível. Eu não gosto dos contadores de histórias tradicionais. Quer dizer, nada contra os contadores de histórias, mas eu não gosto da forma que se conta as histórias às mais crianças. monótona, mais. Não, calma. até nem é monótona. Não. Olá, eu estou aqui para contar uma história. Eu não consigo lidar com isso. Eu, para mim, conto a história de uma forma como se eles fossem adultos. Pronto, e eu não sou muito ou tento não ser, pronto, tenho um estilo um bocadinho próprio e gosto de me pegar a isso e pronto, mas eu às vezes acabo de ler a história sendo minha ou tua, não é nada contra quem escreve. Sim. E às vezes penso, isto a história hoje, não sei, e depois vão ao sonoplasta. Eu também ia falar dele. Eu sei que ias. Eu sei que ias. Do André, porque de facto o som que envolve esta história também faz muito pelo podcast. É demais. O fundo do mar. Muito giro. O fundo do mar é uma experiência imersiva. Eu sinto salpicos. É uma história da Raquel. Eu sinto salpicos na cara. Faz a diferença. Olha lá, estou também. arrepiada. Que ridículo. A história não é minha, portanto não há aqui prepotência nenhuma. Faz porque é uma experiência imersiva. A última que eu escrevi, que foi o Tesouro do Bisavô Esquecido. Eu não sei, eu estou em casa com as crianças, eu depois vou para a rua procurar o tesouro com eles, eu entro no palheiro com eles e não é pela minha voz que conduz, é o som à minha volta. O André é assim um mago, é uma sorte tremenda. Já falámos da tua voz, das vossas histórias, já falámos da sonoplastia, que é fantástica. Falta aqui um elemento, que são os vossos ouvintes, que também colaboram. São os melhores do mundo. Não é? São tão maravilhosos. Completamente. Não é para me gabar, mas eu acho que sim. Não, a minha parte preferida, quer dizer, isto vai parecer péssimo que a Raquel está aqui ao pé de mim. Eu adoro as tuas histórias, a sério, do fundo do meu coração. Mas a minha parte preferida é o fim, quando põe a voz dos gaiatos. Não, total. Sim. A voz dos meus... Para já dar cabo de mim, não sei, ouvir crianças e depois... eles dizerem as histórias preferidas, eu acho que foi... E por acaso eu ia falar nisso, porque eu acho super interessante. Às vezes, eu não sei se isto acontece, mas eu escrevo uma história e penso: esta se calhar não ficou assim tão bem. Ou então é ao contrário, eu penso: esta ficou maravilhosa. E depois, eu acho que eles escolhem para preferidas aquelas que eu se calhar não estou assim tão à espera. E isso já me aconteceu também. E às vezes há outras que estou e se calhar não foi assim um grande sucesso. É verdade, assim. Mas a mim conduz-me. Eu tento perceber mais ou menos o que é que eles gostam. Sim. E tento depois criar histórias a ir mais ou menos por esses lados. E pronto, e agora até meti a foice em seara alheia, porque resolvi pedir-lhes ideias de histórias. E a Raquel vai precisar imenso de ti, porque tem muita fantasia e unicórnios não dá jeito para mim, é mais para ti. Depende dos dias também. É tal coisa, um dia antes ali sobre pressão. Mas sem dúvida aos miúdos, e quem teve a ideia de colocar as vozes dos miúdos foi a mulher do André Peralta, que é o nosso sonoplasta. Ela ouve muitos podcasts, ela é americana e ela veio com este input e eu pensei, olha, por que não experimentar? E é incrível como temos realmente, e depois sabemos a opinião dos pais. Os pais sentem-se gratos. Temos muitos ouvintes imigrantes que depois gostam de ouvir para a língua portuguesa chegar e sentir que eles se identificam com as histórias. Não sei, não sei. Cumpre uma série de objetivos. Nessa tua frase percebemos que este podcast cumpre aqui uma série de funções.
e que leva-vos mais longe, leva-vos a conhecer pessoas que vocês não conheciam e vice-versa, sim, não verdade, é? Sim, e pelo que nós percebemos, cada vez que não há história, Ai, sim. é assim o fim do mundo. Mas é porque as pessoas são de hábitos e as crianças também. Claro que sim. Eu tenho filhos de... Olha, eu tive amigos meus com quem eu já não falava há quase 20 anos e que voltámos a falar, porque agora tenho um filho e agora ouve, e agora à terça-feira é a tradição e adormecem a ouvir a história. Portanto, vocês fazem ponto de honra que todas as terças-feiras há uma história nova. Sim, Exatamente. a não ser que eu fique afónica, como já sucedeu. Sim, e sente-se logo a diferença e querem mais histórias. O que eu percebo, eu acho, pelo menos alguma coisa de bem, de certo, estamos a fazer. Sim, com certeza. Olha, e por acaso aconteceu uma coisa engraçada. Aqui há uns tempos, eu tenho uma amiga que se chama Miriam e ela tem um café, um restaurante, e ela no outro dia encontrou-me e diz-me assim: olha, Miriam, estive com uma amiga tua. Eu, é? Quem? Ela é dentista, tem 3 filhos, é de Lisboa. E eu, não, eu não conheço nenhuma dentista com 3 filhos de Lisboa. Então, mas como é que foi, Miriam? Conta-me lá. São os clientes que vão ao meu restaurante já há muito tempo. E nós agora desta vez resolvemos nos sentar com eles e dissemos: então, mas como é que vocês se chamam e não sei o quê? Porque pronto, temos ali uma ligação. E quando eu digo que me chamo Miriam, a senhora responde assim: eu também tenho uma amiga chamada Miriam. Eu ouço as histórias dela e não sei o quê. E eu de Muito repente bom. digo: mas nós não somos amigas. Quer dizer, claro, essa pessoa já me tinha mandado mensagem, já me tinha mandado a voz dos filhos com opinião. Mas eu não a conheço. E achei tão bonito ela dizer: eu também conheço a não é? Miriam. Como Ou se seja, nós vocês também desconhecêssemos. estão a construir aquilo que Uma em comunidade. podcast se chama uma comunidade. Ai, ai. Exatamente. Muito E bom. agora, Ai, e agora vai haver mais uma maneira de comunicarem, não é? Sim, que criámos agora recentemente. É mais coisas para nos coçarmos. Não, faltava um Instagram. Faltava assim porque as pessoas chegavam até nós pelo meu e-mail, não é? Porque como eu acabo por fazer isto na rádio e como está agregado no site da Renascença, pronto, acabavam por chegar para mim. E agora, olha, ao fazer um ano, criar um Instagram para ver se as histórias também começam por aí, se alimentamos mais com vídeos e coisas, olha. E pode ser que chegue a mais pessoas também, não é? Sim. Que acho que é sempre o objetivo. Pois, porque eu acho que as pessoas quando ouvem, ao querer saber mais, vão procurar por só mais uma história. Onde é que vão procurar? E é logo uma página no Instagram. do Instagram, E depois se não claro que sim. existe... Tem logo que ali- existir no Instagram. Tem que existir, Sim, não é? E então Hoje o em nome dia, sim. é Só mais uma história podcast. _ podcast. _podcast. E é história Com E. com E. Queres-nos explicar porque é que é história com E? Olha, porque para mim eu sou uma rapariga que sempre adorei história na disciplina, a ciência. Eu amo Com história H com grande. H grande, a ciência, a history, em inglês. Esta diferenciação, esta diferença já existe há anos. É a history e a story. Em inglês não. Em inglês, em português não existe esta diferença. Quer dizer, hoje em dia já existe. Portanto, isto não tem a ver com o acordo ortográfico, tem a ver com o estilo. É a história com H e com I e é a história. Uma coisa é aquilo que é inventado e que é a nossa criação e pronto, e por isso é com E. Só mais uma história, porque aqui só se for baseado em factos verídicos, que às vezes é baseado em factos verídicos, às vezes há coisas que nós ensinamos. Olha, eu tenho uma história que é o mistério dos ninhos desaparecidos e um amigo meu adulto, portanto, disse-me, ao ouvir isto com o filho, que descobriu que as galinhas que acarejam cada vez põem um ovo, não fazia ideia que era verdade. Ou que isto era assim. Também acabei de descobrir. Olha, boa, é verdade. Elas Aprender cantam. coisas novas quando falamos de podcast. As galinhas cantam, é isso. Raquel, vês-te a escrever mais, pelo menos um ano, para o Só Mais Uma História? Sim, completamente. É muito difícil, é muito desafiador, mas eu acho que vale muito, muito a pena. E eu acho que passou a valer ainda mais a pena quando nós começámos a ter o feedback do outro lado. É assim, as vozes deles no final das histórias Também acho. é completamente amoroso. Exato, de derreter o coração. É. Sim. Então deixo 2 desafios. Procurem o Só Mais Uma História nas plataformas de podcast, nomeadamente no popcasts.pt e agora também no Instagram, para acompanharem tudo o que vai acontecendo neste podcast. E quero deixar mais um desafio. Porquê que quem ouve, os pais e os filhos, não enviam uma história escrita sobre a Miriam e a Raquel? Eu gostava de saber. Imaginem que a Miriam é uma fada, que a Raquel é... outra fada, espero fada. eu. E não assim um unicórnio, uma coisa assim. Os unicórnios são coloridos e os miúdos adoram. Sim, é verdade. Não sei se me vejo como um unicórnio, mas quem sabe? Pronto, escrevam e enviem para o Instagram Só Mais Uma História _podcast. Não se esqueçam que história escreve-se com
É Nosso caso é história. E pronto, e para o ano voltamos a entrevistar a Miriam e a Raquel. Espero bem por que favor. sim. Obrigada por terem vindo. Obrigada. Olha, nós. obrigada Até a à nós. próxima Foi história. muito bom. Obrigada. que Obrigada. lindo. Só mais uma história, um podcast cheio de histórias de encantar. São já 40 episódios publicados, mas o público ainda tem muitos pedidos na manga para as autoras. Vamos conhecer alguns desses pedidos e preferências. Olá, Miriam. Eu sou a Sara, tenho 6 anos, gosto muito de ouvir, gosto muito da história do fundo do mar, as batatas fritas do Pedro. Queria que tu contasses uma história do unicórnio, um bebê, um urso, um gato, mamãe e um pai e uma filha. Adeus, Miriam, gosto muito de ti, tu és meu amor. Gosto muito de ouvir as tuas histórias. Tchau! Olá, Miriam, eu sou o Miguel, tenho 5 anos e as minhas histórias favoritas são a vizinha misteriosa, os monstros trapalhões e a casa abandonada. Olá, eu sou a Ana João, tenho 4 anos, vivo em Gaia. A minha história favorita foi o mapa do tesouro. Beijinhos! Sem dúvida, um público fantástico. Parabéns, Miriam e Raquel, pelo primeiro ano de Histórias. Histórias com E. Ficamos à espera da próxima, que fica disponível sempre à terça-feira, no podcast, é claro. A segunda temporada do Por Adentro Com continua a contar com a colaboração de Tiago Loureiro, especialista em redes sociais e um elemento fundamental na equipa editorial do podcast. Já a seguir, o Tiago oferece-te uma mão cheia de dicas para construires um conteúdo de sucesso. Olá, Tiago. Bem-vindo Elizabeth. mais uma vez ao Por Dentro Com. Estamos aqui para tentar ajudar quem já tem ou está a pensar criar um podcast. Vamos deixar algumas dicas que dão sempre jeito. Sim, e é isso mesmo. Antes de mais dizer que estou obviamente muito contente pelo regresso destas nossas conversas sobre os podcasts que se fazem em Portugal, os podcasts portugueses. E como estes têm crescido, não é? Porque cada vez que vamos falando há sempre um maior crescimento dos podcasts nacionais e isso é muito interessante de analisar e de acompanhar de perto. E o que é que nós vamos sugerir a esses podcasters que são cada vez mais e que produzem cada vez mais conteúdos? Então, se me permites aqui neste nosso regresso, eu acho que fazia sentido fazermos aqui um back to basics, digamos assim, um regressar às bases de... Recordar os princípios. Exatamente, eu acho que é importante porque são coisas, como eu estava a dizer, básicas, mas que sem elas acho que o podcast dificilmente poderá ter grande sucesso. E acho que podemos começar por falar da qualidade de som. Ora, aí está um assunto muito importante. É muito, muito importante, é fundamental para o sucesso do nosso conteúdo. Isto porquê? Porque esse mesmo conteúdo pode ser ótimo, os convidados podem ser os melhores à face da terra, mas se o som não é bom, dificilmente vamos conseguir ter sucesso com o nosso conteúdo. Isto é, digamos, sei lá, como um jogo de futebol sem bola. Simplesmente não funciona, não é? Basta pensar naquilo que vivemos no nosso dia-a-dia. Se vamos andar de carro e se o rádio está com interferências, o que é que nós fazemos? Obviamente Mudamos logo. que mudamos, obviamente que mudamos. Estação. Exato. E se vamos a um concerto e se a música não está boa, se há eco, se não se consegue ouvir muito bem, o que é que sentimos? Sentimos que queremos até pedir a devolução do dinheiro do bilhete. Sempre. Exato. E como tal, num podcast é exatamente a mesma coisa. É assim, e sabemos que podemos não ter os melhores equipamentos porque são coisas caras e requerem investimento. Mas temos que ter sempre a máxima preocupação possível naquilo que toca à qualidade do som. Ou seja, por exemplo, gravar num local sem ruídos externos,
ter cuidado com o som do convidado a entrar pelo nosso microfone, evitar os microfonezinhos dos nossos fones do telemóvel ou o próprio microfone do PC. É fundamental ter em conta alguns destes aspectos. Ou seja, aquilo que chamamos o conforto de escuta é absolutamente essencial. Mas o sucesso de um podcast tem mais alguns requisitos e tu tens mais uma ou duas sugestões para deixar hoje, neste nosso regresso. Exatamente. Podemos falar da consistência. Porque o sucesso de um podcast também depende muito da sua consistência, ou seja, da publicação periódica de novos conteúdos, de novos episódios. Porquê? Porque ter um podcast é um compromisso que nós temos com quem nos ouve, independentemente do tamanho da nossa audiência. E isso exige que tenhamos regularidade na publicação de novos episódios. E sublinho que regularidade não significa propriamente ter que publicar novos episódios todos os dias. Significa ter uma periodicidade definida. E esta deve ser respeitada. Seja um episódio por dia, um episódio semanal ou quinzenal, o que seja. Desde que esse acordo seja assumido e cumprido. Nós também sabemos, por outro lado, que hoje em dia o consumo dos conteúdos é muito on demand, ou seja, ouvimos e vemos quando nos é mais conveniente, andamos para trás nas boxes, vamos ao Spotify, etc, etc, vamos ao podcasts, andamos para a frente e para trás. Mas isso não invalida que a nossa audiência não tenha uma expectativa de ter um episódio novo naquele dia, mais ou menos àquela hora. Sem dúvida, a consistência é mesmo daqueles pormenores que não podemos descurar. E como fazer um podcast dá muito trabalho, temos que ver se temos tempo e capacidade para ir publicando com essa regularidade que acabaste de falar. E finalmente, outro pormenor importante é a promoção. Então fala-nos lá, como é que uma ou outra dica para promovermos da melhor maneira o nosso conteúdo? Sim, sabemos que, temos uma boa qualidade de som, estamos a publicar com consistência e agora vamos nos encostar e está o trabalho feito. Isso é errado. Sabemos que a criação de um podcast é um trabalho contínuo. Se já temos o podcast com qualidade de som, já temos uma boa consistência de publicação, então agora vamos levá-lo ao nosso público, às nossas pessoas. Há que o dar a conhecer, podemos publicar nas redes sociais, fazer promoção conjunta com outros podcasters, participando em festivais e eventos dedicados ao tema, que hoje em dia já são bastantes. E fazendo parte, obviamente, do Popcasts. Sim, isto é fundamental, fazer parte do Popcasts. Importantíssimo. É abrir a página, está lá uma frase no menu que é tens um podcast e junta-te. Exatamente, popcasts.pt. Exatamente. E resumindo aqui a nossa conversa, Elizabeth, ter um podcast de sucesso, como estavas a dizer, dá muito trabalho, mas o que é que hoje em dia não se conquista sem esforço? Exatamente, é isso mesmo. Tiago, muito obrigada mais uma vez e até ao próximo episódio. Obrigado, Elizabeth. Dia 8 de março é Dia Internacional da Mulher. Por isso, no Popcasts, resolvemos dar destaque a alguns dos conteúdos que são inteiramente pensados e apresentados por mulheres. É só clicar na homepage do popcasts.pt para perceber que se pensa muito no feminino, também em podcast. Entre os muitos títulos que merecem a tua atenção, experimenta clicar em Sono Trocado por Miúdos. Um podcast da enfermeira Joana Mendes Marcos com a chancela da RFM sobre o sono dos mais pequenos. Toda a gente gosta de opinar. Pior do que as crianças são os graúdos. Inventam e teimam em baralhar as cabeças dos pais novos já confusos. Houvesse um podcast de informação com técnicos experientes e preparados para responder à dúvida ou questão dos pais que tantas vezes estão cansados. Vamos trocar o sono por miúdos. Vamos trocar o sono por miúdos. Vamos trocar o sono por miúdos. Sono Trocado por Miúdos é um daqueles conteúdos que te quer deixar bem acordado para o tema do sono infantil. O primeiro episódio da segunda temporada de Por Dentro com fica por aqui. Eu sou a Elizabeth Costa, hoje estive por dentro do mundo dos podcasts com a Miriam Gonçalves e a Raquel Bastos e, como sempre, contei com a colaboração do Tiago Loureiro.
Marcamos encontro no próximo episódio. Até lá e obrigada por me teres feito companhia.